Lei do pertencimento, uma das três leis sistêmicas. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Além disso, eu vou trazer duas dicas de filmes para que você possa ver essa lei atuando na prática. E no final, eu vou contar um caso muito especial de uma constelação familiar que eu fiz. Mas antes, eu quero explicar sobre as ordens do amor, as leis que regem as constelações sistêmicas familiares. Muito se fala sobre três leis, porém, existe uma lei maior que rege essas três, que é o amor. E é por isso que é chamada de ordens do amor. Bert Hellinger fala que essas leis são como ordens, elas seguem padrões pré-estabelecidos nas relações, principalmente as relações familiares. E muitas vezes a gente pode ver em cada uma dessas leis o amor atuando, mesmo que de forma inconsciente, mesmo que você não saiba que aquilo ali é uma forma de amor. Porque muitas vezes o amor se manifesta de forma adoecida, a gente chama de amor cego. E esse é um dos pontos que mais me chamou a atenção na constelação familiar. Eu logo percebi que ali tinha uma terapia que tratava do amor. E a primeira lei do pertencimento, ela fala sobre o vínculo. Nós pertencemos a um sistema familiar e esse vínculo é um vínculo inquebrantável, é um vínculo eterno. E mesmo que a gente não queira pertencer a essa família, nada nos tira esse vínculo. A sua raiz, ela vai ser sempre conhecida por todos os que vierem depois de você. E eu vou trazer alguns exemplos de como acontece algumas exclusões que a gente observa na constelação familiar. Aquele parente que está preso, que é um criminoso, que ninguém fala assim, ah, eu tenho um tio que é criminoso, está preso, é assassino, mas tudo bem, ele está lá cumprindo a pena. Não é algo natural, normalmente é algo oculto na família, ninguém fala muito sobre isso. Aquela prima que foi embora, mudou de país, foi lá para a Islândia e ninguém quase fala com ela. Muitos abortos, natimortos, abortos que podem ser sofridos mesmo que a mãe não sabia que estava grávida. Nesse momento acontece uma exclusão emocional, já que a criança não nasceu, a gente não tem vínculo com ela, então acontece muitas vezes uma exclusão. E a gente exclui emocionalmente, a gente exclui através de um julgamento moral, a gente exclui pela dor que a gente sentiu, então a gente pode excluir de diversas maneiras. Mas todos que chegam em um sistema, eles chegam no lugar certo. Eles fazem parte daquele sistema. No momento certo, eles estão ali. Então eles têm um lugar nesse sistema. Eles têm o direito de pertencer. Eu dei alguns exemplos de exclusão que pode acontecer, porém ela pode acontecer também de diversas maneiras diferentes em cada família. Eu vou dar um exemplo muito curioso, que é um caso de uma família de criminosos. Digamos que você nasce nessa família de criminosos. Sua mãe é uma criminosa, o seu pai, os seus irmãos, seus tios, enfim, você nasceu ali. E esse padrão familiar é o correto para aquela família. E você, quando cresce, decide estudar, fazer faculdade e não seguir o caminho do crime. Então, além de você se auto-excluir, a sua família também vai te excluir. E a gente pode ver o quanto é curioso isso, né? Em cada sistema familiar existe um padrão moral e as exclusões podem acontecer através do padrão moral, costumes e hábitos daquela família, daquele sistema. Nesse exemplo que eu dei, apesar de você fazer o que é certo perante a sociedade, você vai sentir uma culpa interna, porque você deixou o seu clã, porque você abandonou a sua família, a sua origem, a sua raiz. Mesmo que essa culpa seja inconsciente, ela vai te atrapalhando ao longo da vida. E lá na sua família também vai existir um julgamento com relação a você. Pode ser um julgamento de que você não foi grato, pode ser diversos tipos de julgamento que também vão interferir naquele sistema. E a lei do pertencimento, ela atua muito forte na nossa vida, mesmo que a gente não tenha consciência. Ela é tão forte, eu consigo trazer um exemplo de um soldado, né? Ele vai para a guerra, ele sabe que ele pode morrer nessa guerra e ainda assim ele vai por conta de uma lei, a do pertencimento. Ele pertence a uma pátria.
Bom, eu vou dar duas dicas de filme, eles relatam muito bem como se dá uma exclusão, né, no sistema familiar. A gente tem o filme Encanto. Neles tem o Bruno é um excluído. E tem até uma música que diz. Não falamos do Bruno, não, não. E o outro filme é Viva, a Vida é uma Festa. O jovem Miguel, ele é apaixonado por música e quer seguir carreira, mas a família dele acaba proibindo, porque a própria música ela é excluída do sistema familiar por conta da história do seu tataravô. E nesse filme a gente consegue ver a lei atuando, porque na constelação familiar a gente diz que tudo que se exclui volta. E isso volta através de um comportamento de um dos descendentes. Então, aquele descendente, ele vai se comportar, ele vai ter hábitos, ele vai ter atitudes daquilo que foi excluído. Ou ele vai trazer questões, apresentar alguns problemas para tentar mostrar que algo não foi incluído, que não está sendo visto pela família. E olha que interessante, por que isso é uma ordem do amor? Porque o amor, ele traz uma segunda oportunidade de olhar para aquela pessoa lá do passado com amor, de olhar para aquele comportamento que está sendo repetido ali, às vezes em alguém tão próximo de você, às vezes é o seu filho, às vezes é o seu neto que traz esse comportamento de alguém que você julgou, e é uma forma de você ter uma outra oportunidade de amar, de olhar com amor. Por isso eu acho muito bonito as leis atuando para que tragam ordem de volta para o sistema, para que traga harmonia de volta para o sistema. E aqui eu quero contar um caso de uma constelação que eu fiz. Essa mulher que eu atendi, o pai dela foi assassinado quando ela era criança. E o motivo do assassinato, o pai dela ainda era casado com a mãe dela, só que mexeu com outra mulher que também era casada. E o marido dessa mulher, ele quis se vingar e levou a vingança até as últimas consequências. Bom, o tempo passou, a mãe dela se casou novamente, ela ainda era criança, e logo ela começou a chamar o padrasto de pai. E lá na família dela, ninguém mais falava sobre o pai biológico dela, nem sobre a história dele, nem sobre os motivos do assassinato. Então, isso é um tipo de exclusão. Essa criança, agora mulher, tem muitos problemas de relacionamento. Ela tem muito medo de ser abandonada pelos namorados, então ela acaba sendo aquela namorada pegajosa. E tudo que ela atrai com esse comportamento é o abandono, né? E esse medo do abandono é por causa do abandono que ela sentiu quando o pai morreu. Ela, quando criança, não sabendo interpretar, ela sentiu esse abandono com a morte do pai. E ela também tinha problemas com obesidade. E essa dinâmica, normalmente, ela está tentando mostrar uma exclusão. E constelando, ela consegue olhar para o seu pai biológico. Ela consegue até perceber algumas características que ela tem, que ele também tinha, e consegue aceitá-lo sem julgamento. E quando a gente fala de aceitar, aceitar não significa concordar. Significa que eu olho para trás e percebo que sou menor e não consigo mudar aquilo que foi. Eu não consigo mudar aquela pessoa que veio antes de mim e que fez aquilo que eu julgo que não era legal, que não era bacana e que muitas vezes é condenado mesmo pela sociedade. Aceitar não é concordar. Aceitar é estar em paz com a sua história. E após a constelação, ela me conta que fez também alguns movimentos pessoais. Ela foi visitar o túmulo do pai, que ela nunca tinha ido, viu que estava faltando uma placa, mandou fazer a placa, levou flores, foi visitar os avós paternos e pôde perguntar e saber mais a história do seu pai. Quando a gente inclui quem ou o que precisa ser incluído, a nossa vida ela fica muito mais leve, a gente se sente livre e mais em paz com a nossa história. Enquanto eu estava explicando, você se lembrou de alguém, de alguma história da sua família? Sentiu alguma sensação? Se você sentiu algo no seu corpo, se alguma memória se manifestou, esses podem ser sinais para você. Se você gosta do tema constelação familiar, tem sempre vídeos novos por aqui. Compartilha com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Deixa também seu like, comenta com a gente o que você achou.
Isso nos ajuda a levar essa nova consciência de amor para mais pessoas.